Começa agora mais um programa Despertar, produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Hoje temos a presença novamente de Maria Salomão. Trabalha no Centro Espírita Amor e Caridade, faz palestras, participa de um trabalho de cura. E hoje vamos fazer, Maria, algumas perguntas sobre a parte doutrinária. Nós já sabemos que você é espírita há mais de 20 anos e trabalha aqui na casa, tanto na parte de oratória, a parte teórica, de ministrar seus conhecimentos da doutrina, como procura fazer o bem ao próximo, tentando minimizar as dores daqueles que procuram o seu grupo quando tem problemas de saúde, não é isso? Sim. Nossas câmeras e microfones para os seus cumprimentos, Maria. Olá, Sidney. Olá, irmãos queridos. É um grande prazer estar aqui com todos vocês. Hoje vamos perguntar para Maria alguns temas doutrinários. Maria, o Espiritismo aceita Jesus? Sim, o Jesus faz parte da terceira revelação, né? Que é do Espiritismo, ou seja, né, a primeira revelação foi Moisés, terceira não, vamos corrigir aqui, a primeira revelação foi Moisés, a segunda revelação Jesus e a terceira é o Espiritismo. O Espiritismo encampou as palavras de Jesus, exatamente, aceitou? Exatamente. Tanto é que nós temos aí o Evangelho segundo o Espiritismo, né, que é um estudo exatamente dos ensinamentos de Jesus. Quer dizer que no começo da codificação consta para nós que Allan Kardec nem considerava o Espiritismo como se fosse uma religião. Era mais uma filosofia de consequências de aspectos científicos. Depois, com o passar do tempo, ele absorveu os conhecimentos do Cristo e os incorporou na doutrina, foi isso, Maria? Exatamente, né? Com o surgimento do Evangelho segundo o Espiritismo, vem então colocar aí que o Espiritismo também é uma religião. E isso vem fortalecer a nossa doutrina, né? Que é a presença de Jesus exatamente aqui para nós. Isso vem dizer a você, telespectador, que às vezes tem algum receio, não conhece bem a doutrina espírita, tem até medo de entrar no centro espírita, e para dizer a você que nós aqui gostamos de Jesus, respeitamos Jesus e estudamos o seu Evangelho. Maria, numa das passagens de Jesus, ele diz que para que seja feito melhor um convite para as nossas festividades, que sejam convidados os pobres e estropiados. O que significa isso? Que festa é essa e que pobres são esses, Maria? Então, na verdade, o que é essa passagem, né? Jesus, quando ele diz assim, quando fizerdes uma festa, não convide somente os grandes, os vultuosos, mas convide também os pobres e estropiados. Aí Kardec diz assim, meu Deus do céu, será que eu tenho que chamar todo mundo da rua agora para minha casa? Seria um absurdo, né? Você, num dia de Natal, por exemplo, chamar todo mundo isso que mora na rua. O espectador quer saber. Eu vou ter que botar um monte de gente na minha casa, não só os meus familiares. Pessoas desconhecidas, né? Então, na verdade, quando Jesus disse isso, ele disse que era para nós abrirmos os nossos corações a todas as pessoas, né? Aceitar a todos, praticando o amor a todos, né? Principalmente aqueles que tanto necessitam. Então, essa passagem de Jesus, ele explica que a gente tem que abrir a nossa casa, que é o nosso coração, que é a nossa alma, a todas as pessoas de forma a praticar o seu amor. Então, quando você praticar o bem, não é apenas para a pessoa que lhe interessa, a sua mãe, o seu marido, o seu filho, aqueles que estão mais pertinho de você, o seu chefe, mas aqueles outros que às vezes nem comungam os seus pensamentos, nem concordam muito com o que você faz, mesmo assim você tem que estar aberto para auxiliá-lo quando ele precisar de você. É isso, Maria? Exatamente, praticar o amor para todos os nossos irmãos, porque somos todos irmãos em Cristo. Todas as religiões, todas as filosofias, Maria, atacam com muita veemência a tendência de a pessoa ingressar para as vias do suicídio. E o suicídio é uma coisa muito estranha, porque nós temos um instinto de conservação que, a princípio, evitaria que nós atentássemos contra a própria vida. Por outro lado, muitas religiões chegaram a, vamos dizer, impedir que se fizessem até orações para os suicidas, porque eles iriam direto para o inferno. Mas, Maria, uma pessoa quando supera o instinto de conservação e
tenta atentar contra a sua própria vida, não existe um mal-estar muito grande, um sofrimento enorme que faz com que ela pense nesse assunto? Qual que é a posição da doutrina espírita em relação ao suicídio? Então, esse é um tema assim, que a gente tem que falar sempre, né? Porque o suicida, ele é aquela pessoa que ele atenta contra a vida, ele perde a noção, né, infelizmente, do seu eu, de conservar a sua vida. Ele retirando a vida, ele vai, infelizmente, para um vale que nós chamamos de Vale dos Suicidas, que existe no plano espiritual. É um local onde aquele que atenta contra a lei de Deus, porque retirar a vida é um atentado contra a lei de Deus. Mas, Maria, isso é uma penalização. Aí nós caímos num lugar comum. Todas as religiões dizem que haverá uma penalização forte para o suicida. Sim. Mas a minha pergunta refere-se ao seguinte: se a pessoa chega a ponto de atentar contra o seu instinto de conservação, ela não está sofrendo muito? Exatamente, ela está sofrendo muito, ela perde até essa noção, porque é uma pessoa que às vezes está com muita depressão, é uma pessoa que o suicida, a gente diz assim, que ele é suicida hoje, ele muitas das vezes já foi suicida em outras vidas, ele tem que superar essa vontade de acabar com a sua vida, está sofrendo muito psicologicamente, está sofrendo na família, está sofrendo no grupo de amizades. É uma fuga, está sofrendo influências espirituais e é uma fuga. Ele pensa que é uma fuga, né? Porque, na verdade, o que acontece? A pessoa, como diz aquela frase, sai da frigideira e cai direto no fogo, né? Então, mas será que não é o caso, ao invés de nós criticarmos o suicida, é tentarmos recebê-lo de braços abertos? Exatamente, tentar, exatamente. Compensar aquela situação difícil, você, telespectador, que está passando por um momento difícil, todas as religiões são boas, mas a doutrina espírita nos traz também muitos conselhos, não é isso, Maria? Exatamente. Isso que eu disse a respeito do vale para onde vai a pessoa, eu acho importante dizer, porque a pessoa ela tem que ter uma noção de que a vida não acaba e que os problemas dela não vão terminar se ela atentar contra a sua vida. Pelo contrário, os problemas vão aumentar. Porque se pensar que com um tiro ou com um veneno tudo se acaba, tudo se apaga, é engano. É o total ledo engano. Pelo contrário, o problema vai aumentar-se cada vez mais. Aqueles que quiserem ler um pouquinho mais, tem ali no livro Céu e Inferno, tem relatos de espíritos que se suicidaram. Maria, desculpa interromper você, mas esse assunto é muito sério e nós vamos fazer um pequeno intervalo e daqui a pouco vamos voltar a falar nesse mesmo assunto. Não saia daí. Daqui a pouco estaremos de volta com o programa Despertar. A Livraria SEAC conta com mais de 4.500 títulos, obras básicas do espiritismo, romances, livros infantis, adolescentes e adultos, de todos os gêneros da literatura espírita. E mais, a Livraria SEAC oferece o Clube do Livro, onde o sócio paga uma pequena mensalidade e retira uma obra diferente a cada mês. Aqui você também encontra agendas, DVDs, CDs de músicas instrumentais, CDs de palestras, audiolivros e livros de bolso com mensagens diárias. Para as crianças, a Livraria SEAC tem um cantinho especial, com cadeiras e mesinhas, para que os pequenos possam desfrutar de uma boa leitura com conforto. Outro espaço especial da livraria são as prateleiras reservadas à obra completa de Richard Simonetti, consagrado autor espírita. Todo o lucro arrecadado pela livraria é revertido para as obras do SEAC. Venha nos visitar e conheça ótimas opções para sua leitura e para presentear quem você ama. Livraria SEAC. Estamos de volta com o programa Despertar, hoje com Maria Salomão, e estamos tratando de um assunto muito importante. Você, telespectador, está passando por um momento difícil, pensou em algum momento que talvez a solução fosse a morte? A doutrina espírita, baseando-se em coisas de Jesus, em coisas importantes que vêm originárias de espíritos que já morreram e voltaram para contar suas histórias, diz que isso é um assunto muito sério e que nós devemos tomar muito cuidado
para que as pessoas que estejam pensando no suicídio saber que é uma solução falsa. Isso não resolve a situação de ninguém. Maria, o que a doutrina espírita tem para oferecer para essas pessoas que estão cogitando desse assunto? Então, na doutrina espírita, inclusivamente aqui no SEAC, nós temos tratamentos, né, para depressão, se a pessoa estiver enfrentando depressão. No nosso grupo também, que nós temos aos sábados, o grupo de fluidoterapia, a pessoa também vai receber instruções da doutrina, ou seja, conhecimento acerca para onde nós vamos, de onde nós viemos, por que nós estamos enfrentando tais problemas. Esses conhecimentos da doutrina espírita nos levam à libertação. Então, o que acontece? Nos fortalece diante dos problemas. Então, aqui no SEAC temos os passes, as palestras públicas, tudo muito importante para aquele que estiver enfrentando. E tem também a nossa amizade aqui, né? Porque aquele que está enfrentando o problema precisa de amigos. Então, nós estamos à disposição, assim como a doutrina oferta tudo isso para nós. Maria, você fez uma correlação aí que eu não tinha feito ainda. Você correlacionou alguns vícios com influência de espíritos. Influência de espíritos com depressão. Depressão com suicídio. Tudo isso está ligado, Maria? Quando nós atraímos espíritos, eles nos induzem ao vício ou fortalecem a nossa tendência ao vício, aumentam a nossa depressão, criam um vazio da alma e com isso nós teremos, às vezes, criaturas que são levadas ao suicídio por influência de espíritos, Maria? Também existe a influência dos espíritos nisso. Por quê? Porque a pessoa que está enfrentando um problema, ela já tem uma tendência a ter aquele vício. Uma tendência que vem da onde? Nós sabemos que vem de outras encarnações, vem, às vezes, da infância, vem nos problemas familiares. Então, a pessoa já tem uma tendência. Então, ela tem que enfrentar aquela tendência que ela tem ao vício, ou ela tem uma depressão, ela tem já um histórico de outras encarnações. E isso que acontece? Nós temos companhias que vêm através do nosso passado e do nosso presente. São companhias espirituais, que de acordo com aquilo que a gente sente, elas estão presentes. Então, às vezes, atraímos, de acordo com aquilo que nós sentimos, com o nosso vício, com as nossas atitudes, entidades, sim, que estão relacionadas àquilo que nós estamos sentindo. Então, nós atraímos sim. Veio agora para mim uma dúvida, Maria. Então, os psicoterapeutas que fazem um excelente trabalho em favor da saúde mental das criaturas, os psiquiatras, os psicólogos que atendem criaturas que estão passando por problemas de incerteza, de inquietações, de uma certa forma, Maria, eles não estão assim limitados, porque pelo que você está dizendo, muitos problemas emocionais, mentais, vícios e até tendência para o suicídio ou o estado de depressão em que nos encontramos tem um componente espiritual. Como é que fica o profissional que não acredita nisso, Maria? Então, infelizmente, são excelentes, fazem um trabalho muito bom, mas essa parte ainda fica, eu acredito, faltando essa necessidade desse conhecimento. Tanto é que aquele profissional que tem o conhecimento do espiritismo, ele torna-se um profissional muito mais completo no assunto. Porque ele vai abranger, ele vai além. Né? E nós sabemos, e é preciso que saibamos, que nós não vivemos uma vida só. Então a explicação não está só nessa existência. Você tocou num assunto meio sério agora aí. O Dr. Brian Weiss, que atende atualmente em Miami, ele nunca havia cogitado da reencarnação. E eis que, por um problema familiar, um desencarne de um filho dele precocemente, depois foi atender uma paciente e essa paciente, de repente, começa a falar da sua vida pessoal, cita esse filho e cita alguns casos relacionados com a sua vida anterior. Dr. Brian, com o passar dos anos, com os múltiplos casos que ele foi atendendo,
ele se tornou, não pela doutrina espírita. Mas pela vivência dele do trabalho, que eu conheço esse ele caso se também. convenceu. Exatamente. Ele pegava os dados que ele colhia com seus pacientes, ia checar e chegava à conclusão de que o paciente estava se referindo efetivamente a vidas anteriores. Exato. Maria, este componente, a consciência de que vivemos várias vezes, para mim, veio assim como que fundamental no trato tanto do processo obsessivo, porque aí eu imagino, por que um espírito persegue o outro? Exatamente. Ou porque ele se afinizou com ele, ou porque tem raiva dele ou tem ódio dele. Uhum. Mas se nesta vida, às vezes uma criancinha aí está sendo perseguida, o que ela pode ter feito de mal para aquele espírito? Nesta vida, pouco provável. Uhum. Então, temos que nos reportar a vidas anteriores. Exatamente. Então, tudo está relacionado, Maria. Os vícios, as depressões, as obsessões e também vivências anteriores. Tudo tem uma relação com o nosso histórico, né, que a gente vem trazendo de outras reencarnações. E muitos também, muitos problemas são da própria reencarnação. Porque às vezes a gente se engana e diz, nossa, eu caí de uma escada, eu quebrei a perna ali. Puxa vida, é porque é da outra encarnação. Não é. Não é karma. Não é kármico. Né? Existem muitos problemas que nós despertamos ele nessa própria vida. Nem tudo é do passado, mas muitos daqueles problemas mais graves é de outra vida. Então, nós temos que separar algumas provações que nós damos origem por causa da nossa indolência, Sim. da nossa pouca vocação para a religião, desta vida mesmo. Exatamente. E outras situações que não tem explicação nenhuma. Estas poderíamos atribuir ao passado? Essa sim ao passado, exatamente. E atribuindo ao passado, conhecendo a doutrina, vai nos confortar e a gente vai entender melhor e saber lidar conosco mesmo. Isso que é maravilhoso do Espiritismo, compreender. Na vida anterior, há explicações para doenças, para pessoas que nascem, porque Com problemas de saúde. Problemas de saúde, ou então com uma deficiência Exatamente. física. Por que uma criancinha de alguns meses de idade já sofrendo um problema sério cardíaco? Exato. Como eu tenho a minha própria filha, né, que fez um transplante, já nasceu com problema, é deficiente auditiva. O meu marido teve que o Jorge Salomão doar o rim para ela. Da onde que vem isso? A gente sabe que é de outras vidas, de outras existências. Com que idade manifestou esse problema nela? Ela já manifestou na gestação. Já no seu nascimento vocês Já constataram... nasceu com os problemas, já. Já nasceu com um probleminha. Exatamente. E se ela está vivendo, se estivesse vivendo pela primeira vez nesta vida, como justificar? Será que Deus teria errado com ela? Mas aí você reportou-se a prováveis causas de vidas anteriores, Maria? Exatamente, causas de vidas anteriores. Já me foi revelado também em desdobramento as vidas dela, porque ela enfrentou por isso, porque o Jorge teve que dar o rim para ela, devolver, né, esse rim para ela. Então, são tudo de vida passada, né? E ela hoje tem consciência de que encontrou uma família maravilhosa, que a recebeu e está procurando mantê-la bem, e ela tem alguma revolta, tem assim, alguma mágoa de alguém do passado? Qual que é o sentimento dela, Maria? Não, ela tem 11 anos, né, por enquanto. Ela frequenta aqui a evangelização do SEAC. É uma criança assim, muito feliz, muito alegre. Então, o que nós passamos para ela dentro aí do conhecimento espírita e o que nós superamos junto com o espiritismo fez com que ela se tornasse uma criança muito feliz. E a revolta não existe ali. Isso foi muito importante e muito fundamental. E para ela foi importante saber que ela, embora trouxesse um mal, vamos dizer, congênito, para ela foi assim consolador saber que provavelmente isto não foi uma falha física sua nem do seu marido, mas provavelmente atribuída
a fatos do passado, isso a consolou de alguma forma? Eu acredito que ela é bem consolada, assim, embora com 11 anos de idade, mas ela tem uma maturidade muito grande, porque ela é diferente dos outros amiguinhos que não têm a família espírita. Porque os amiguinhos que não têm a família espírita, eles questionam por que eles são surdos, por exemplo, que além do problema renal, ela é deficiente auditivo. Por que eu sou surda? Ela não. Ela nunca teve esse questionamento. Então, para ela, tá tudo certo. A doutrina espírita nos traz esse consolo, esta conformação, esta maneira de ver melhor a vida de uma outra maneira, Maria? A doutrina espírita traz. Ela é considerada o consolador prometido, né? Que é o consolador que Jesus prometeu que traria ao mundo. Ou seja, o que é ser consolador? É explicar aquilo que precisa ser explicado. Maria, é verdade que você fala com os espíritos, Maria? Nós temos mediunidade, né? Eu tenho a mediunidade psicofônica, que é aquela que você transmite, né, a mensagem do espírito falando, né, para explicar melhor para aqueles que estão nos vendo, nos acompanhando. E tem a psicografia também, né, que é aquela que onde a gente, através da escrita, né, que os espíritos, eles trazem sua mensagem. E os espíritos sempre trazem coisas boas? Morreu, vira santo, vira anjo? Não, de forma nenhuma. Aquela pessoa que você é hoje, você vai continuar sendo no mundo espiritual. Então, aquela ideia de que virou santo, pode esquecer, continuamos a ser os mesmos. Então, como é que nós poderíamos justificar a comunicabilidade com os desencarnados? Porque se são mortos e vão continuar falando o que falam enquanto estavam vivos, que novidade que eles trazem? Então, na verdade, a reunião mediúnica, ela é feita para que esses espíritos possam vir até aqui ao grupo mediúnico de um centro que, depois de haver um estudo, formou-se esse grupo, mas para que esses espíritos recebam orientação, porque muitas vezes estão perdidos no mundo espiritual, não sabem que desencarnaram. Então, eles precisam entender que estão desencarnados e que a morte não existe, que a vida continua. Maria, então quer dizer que nós temos várias classes de espíritos que se comunicam? Várias classes. Alguns que são sofredores e vêm pedir socorro. Outros são familiares, que vêm trazer um abraço. Sim. E outros que são superiores, que vêm trazer orientação. É isso, Maria? Exatamente. Então você vai me responder uma coisa agora. Quando numa igreja evangélica comparece uma pessoa que está começando a falar com o além, está recebendo influência, geralmente os pastores evangélicos, e aqui não vai nenhuma crítica a eles, Sim, atribuem a presença do demônio. Quando, na verdade, não é o demônio que está ali. Aliás, nós espíritas não consideramos que existam demônios. Mas alguém vai dizer, mas está na Bíblia. Sim, mas não com o sentido de que sejam anjos decaídos e que serão maus para sempre. São espíritos que, por enquanto, ainda não são bons. Tá certo, Maria? Tá certo, tá certo. Mas a maneira como alguns irmãos de outras crenças tratam o fenômeno, você não acha assim um pouco estranha? Porque, às vezes, é um pobre de um coitado, de um pai, de um avô desencarnado, que está procurando socorro, está querendo ajuda, e na igreja evangélica ele é tratado como demônio? Infelizmente, né? Isso acontece muito, né, na igreja evangélica, ou até às vezes em outras religiões que ainda não tem esse conhecimento do espiritismo. Infelizmente, o espírito ele se entristece muito, ou também acontece daqueles espíritos brincalhões irem lá e se passar pelo demônio, infelizmente. Né? O que não existe. O que acontece ali é que existe alguém que tem uma mediunidade, né, que a mediunidade é aquela pessoa que ela tem a capacidade de sentir os espíritos. Todos nós sentimos espíritos de forma direta ou indireta, mas o médium ele sente um pouco mais. Então, está inserido no catolicismo, no evangelismo, em todos os locais religiosos, e essa manifestação pode acontecer. A falta de conhecimento de outras religiões faz tratar como se fosse um demônio, e isso realmente é errado. Como se deve tratar um espírito sofredor quando ele se manifesta? Cuidado, porque às vezes tem alguns brincalhões. Mas vamos falar dos sofredores. Tomar cuidado, como você já disse, para não tratá-lo como demônio. Sim. Porque às vezes é apenas um parente, um coitado que está voltando aí
e querendo só visitar seus familiares, não é isso, Maria? Exatamente. Na verdade, a função nossa é instruir o espírito para que ele possa seguir o caminho correto ali no mundo espiritual. E também a ter conhecimento da sua atual situação. Tratá-los sempre com amor. Sempre com amor, sempre com amor. E há familiares, não necessariamente em sofrimento, que se aproximam de nós por simpatia, porque gostam de nós e até para nos proteger? Exatamente. Existem espíritos que eles, por exemplo, de uma mãe desencarnada. Às vezes ela pensa que ela está desencarnada, ela fala, não, eu vou continuar protegendo o meu filho ou a minha filha aí na Terra. E às vezes nem sabe que está atrapalhando, às vezes nem tem condição disso. Então o grupo mediúnico, o espiritismo, ele vem instruir esses espíritos a seguir o caminho deles. No caso daquele filme de Chico Xavier, a mãe de Chico, de uma certa forma, tornou-se a sua protetora. É isso. Isso acontece? Isso acontece. Acontece dependendo da elevação espiritual que tem aquela pessoa. Né? O que eu disse assim no início. O que nós somos hoje, nós seremos no mundo espiritual. Então, se você é uma pessoa boa, que tem condições, que fez só o bem, você poderá sim tornar-se um protetor de um filho seu. Por que que não? Vai depender da sua condição espiritual. Quer dizer que quando nós persistimos no bem, levamos a vida a sério, evitamos a mentira, cultivamos a honestidade, cultivamos a benevolência, a tendência é que quando vamos para o plano espiritual, nós tenhamos novas oportunidades, mais degraus para aumentar essas virtudes nossas, Maria? Exatamente. Quanto mais se pratica o bem, você vai ter uma condição melhor no mundo espiritual. E aí você vai continuar trabalhando lá. E isso é bom porque nós nos preocupamos muito com aqueles que ficam. Aí vamos ter a condição, se trabalharmos lá, também no mundo espiritual, de estarmos auxiliando direta ou indiretamente aqueles que nós amamos. Consta do Livro dos Espíritos que isso é uma passagem assinada por Santo Agostinho e São Luís, que os homens se conhecessem melhor, a doutrina dos anjos guardiães, em que vem um espírito protetor superior a nós para cuidar só de nós. Mas esses espíritos servem assim como babás nossas, como se fossem governantas, acompanhando todos os nossos passos. É assim que funciona, não, Maria? Na verdade, não é assim, né? Na verdade, os espíritos, eles trabalham no mundo espiritual. Todos nós temos um espírito que é responsável pela nossa reencarnação. Ele nos acompanha ali, nos instruindo, nos intuindo através da nossa consciência, ao certo ou ao errado. Mas ele não é a nossa babá, não fica conosco o tempo todo e nós temos o nosso livre-arbítrio que ele respeita. E ele vem em nome de Deus para nos... Ele quer o nosso bem. Ele quer o nosso bem, como sempre. Como eu disse, ele foi responsável pela nossa encarnação, né? Então ele sabe que precisa nos direcionar ao bem, sempre à evolução. Infelizmente, chegamos ao final de mais um programa. Nós temos aqui 1000 perguntas para fazer para Maria e desde já nosso convite, Maria Salomão, para que você retorne futuramente ao nosso programa. Nossas câmeras para suas despedidas. Eu que agradeço, Sidney, agradeço a todos aqueles que nos acompanham e espero sim, com certeza, estar de volta, é uma satisfação. Muito obrigado pela sua presença. Você também pode participar do nosso programa Despertar. Entre em nossa página na homepage www.tvseac.com.br ou então facebook.com/tvseac. Dê o seu palpite, sugira o seu tema, faça a sua pergunta. Até uma próxima oportunidade.